Oi, amigos, vamos compartilhar mais uma vez a palavra de Deus. E hoje eu quero dividir com vocês um texto que está lá no livro de Jeremias, logo no capítulo 1, e diz assim, no versículo 5: Antes que eu te formasse no ventre materno eu te conheci, e antes que saísses de sua madre te consagrei e te constituí profeta às nações. Então lhe disse eu: Senhor Deus, eis que não sei falar, porque não passo de uma criança. Mas o Senhor me disse: Não digas, não passo de uma criança, porque a todos a quem eu enviar irás, e tudo quanto eu mandar falarás. Amém? Eu quero dividir com você esse texto que fala sobre Jeremias, que fala sobre a vocação de Jeremias, o chamado de Deus para Jeremias. É interessante que quando Deus vai falar com esse profeta, Deus chama ele e diz: Olha, eu te conheço desde quando você estava no ventre da sua mãe. E lá eu já tinha te chamado para uma obra. E é interessante que Jeremias, numa atitude de medo, de desconforto, resolve tomar uma reação e ele diz assim: Não, quem sou eu? Eu sou apenas uma criança. E Deus repreende. Deus diz: Olha, escuta, não digas isso. Sou apenas uma criança. Porque eu sou aquele que capacita. E aí Deus nos ensina uma coisa muito importante, que é o poder da palavra. É uma coisa que muitas vezes nós até já ouvimos falar, ou se não ouvimos, não paramos para pensar. E às vezes a gente fica dizendo assim: mas será mesmo? Sim, meu amigo. O poder da palavra é muito importante. Às vezes a gente passa a infância, a juventude ouvindo cada palavra. Você não vai dar certo. Eu te peguei. E às vezes até alguns pais, às vezes, que por falta de entendimento, ou de maturidade, ou de preparo, eu peguei você na lata do lixo, você não serve para nada. Ou que não tem muita paciência com seus filhos, seu idiota, seu burro, seu não sei o quê. Na hora de um nervosismo, discute com o filho, agride o filho. Ou o marido que agride a esposa, ou a esposa que agride o marido. Meu marido nunca vai tomar jeito mesmo. As coisas nunca vão dar certo. Minha esposa nunca vai ser o que eu esperava dela. Não é tudo que eu pensei. E quantas vezes nós é que estamos lançando sobre essa vida palavras que não vão trazer nenhum benefício para essa vida, palavras que não vão trazer crescimento para essa vida, ao contrário, vão trazer só derrota. E quantas vezes a própria vítima somos nós mesmos? Quantos de nós, assim como Jeremias, quando foi chamado para um desafio, para e diz: Eu não tenho capacidade. Eu não tenho capacidade para fazer essa nova função no emprego, eu não tenho capacidade para ser pai, eu não tenho capacidade para ser mãe, eu não tenho capacidade para tomar tal atitude. Mas quem disse que não? Quem disse que você não pode crescer? Talvez você não tenha experiência, mas a experiência é adquirida com o tempo. Eu nunca fiz aquilo. Mas a experiência pode te trazer uma maturidade naquela situação. Quantas vezes você deixa de realizar coisas, e não só deixa de realizar, como você verbaliza: Eu nunca vou conseguir. Nossa, eu sou a ovelha negra da minha família. Eu sou a grande derrota dos meus pais. Maldita hora que eu fui nascer. Esse filho meu é um fiasco, é um filho que não presta. Esse filho meu só dá dor de cabeça. Esse fulano só me causa problema. Esse ciclano não tem jeito. Esse meu vizinho, quer dizer, é tantas situações e a pessoa fica o dia inteiro, às vezes,
passa e às vezes é até vista pela sociedade como uma pessoa reclamona, uma pessoa que fica só maldizendo as vidas, só maldizendo a si mesma. Ah, esse meu trabalho é uma porcaria. Ah, esse trabalho não presta. Ah, isso é um lixo. Ah, porque nada dá certo. São pessoas que vivem lançando maldições sobre sua própria vida, sobre a vida do seu semelhante. Muitas vezes ela não entende porque passa por tantos desafios, mas ela mesma está colhendo o que muitas vezes ela tem plantado. Meu marido nunca vai dar certo. Como você espera que ele dê certo se você mesmo verbaliza isso constantemente para a vida dele? Ah, meu filho, sabe, não tem jeito. Ora, como você espera que ele tenha jeito se você só verbaliza isso para a vida dele? Ah, eu nunca vou conseguir sair dessa situação. Ora, se você já está crendo assim, se você já está pensando assim, você já foi derrotado na sua própria mente. E ainda você está verbalizando. A primeira pessoa que tem que acreditar em você é você mesmo. Deus acredita em você, mas você também precisa acreditar em você. Você também tem que mudar as formas de falar, sabe? Ah, porque eu acho, não vai dar certo. Para com isso. Olha, pode ter desafios. Ninguém está dizendo que não tem desafio. Ninguém está dizendo que tem pessoas que não precisam melhorar. Ninguém está dizendo que às vezes seu esposo não pode melhorar em algum aspecto. Mas muda a forma de falar isso. Muda a forma de encarar isso. Muda a forma de encarar seus filhos. Muda a forma de encarar seu esposo, sua esposa, a sua casa, seus pais. Ah, meus pais não gostam de mim. Meus pais me odeiam. Poxa, você fala tantas vezes isso que até você acaba acreditando nisso. Ah, meu fulano de tal tem vício, nunca vai sair daquele vício. Ih, já está perdido para sempre. Não! Quantas pessoas que nós olhamos às vezes na sociedade que nós não dávamos nada, teoricamente, humanamente falando para elas, e mudaram. E foram transformadas. Pessoas que jamais pudéssemos imaginar que podiam alcançar sucesso, alcançaram. Foram pessoas referenciais, tanto em família quanto em tantos aspectos. E que talvez tivessem uma formação muito menor do que a nossa. Mas qual é a diferença? Uma das diferenças, e tantas outras que nós temos falado aqui, é que muitas vezes ela pensa para falar, ela não verbaliza coisas que na realidade não vão trazer bênçãos para a vida dela. Meu amigo, não faça da sua boca uma maldição para sua casa, uma maldição para sua vida. Comece a usar sua boca para abençoar. Quantas pessoas colocam o nome nos seus filhos, por exemplo, e não vão nem procurar num dicionário de nomes para ver o que significa aquele nome. Vão colocando, e às vezes aquele nome pode ser um nome sonoro, bonito, mas que o significado não traz nada de bom. E estão constantemente verbalizando aquele nome para aquela pessoa. Em outras palavras, constantemente estão falando o significado daquele nome para aquela vida. Sabe, nós temos que começar a refletir que coisas que parecem tão pequenas podem fazer diferença. E essas diferenças somadas podem mudar totalmente a nossa vida. Sabe, a maneira de você encarar os problemas, a maneira de como você verbalizar. Não estou dizendo aqui que nós não temos desafios. Não estou dizendo aqui que você não enfrenta dificuldades, que às vezes não dá tristeza, que às vezes, sabe, mas você não pode ficar verbalizando derrotas. Você não pode ficar verbalizando tristezas. Até porque muitas vezes no meio, por mais que as pessoas gostem de você, elas começam a te encarar de forma diferente. Ah, aquele lá é o reclamão. Aquele lá é o cara que nunca está contente com nada. E isso pode influenciar na hora de conquistar um emprego, na hora de conquistar, de repente, um relacionamento. Ah, aquele lá, Deus o livre. Se você mesmo diz que você é uma pessoa que não pode ser amada por alguém,
Qual é a imagem que essa pessoa vai ter de você? Ah, ninguém gosta de mim. Ah, porque eu não consigo. Quantos jovens eu não vi fazer isso? Ah, porque nenhuma mulher vai gostar de mim, porque eu sou feio, porque eu sou horrível. Para com isso. Se você não acreditar em você, se você não acreditar que Deus pode preparar uma pessoa boa para você, como é que você quer que a pessoa que está próxima de você acredite nisso? Ah, porque eu não sei nada. Como é que você quer numa entrevista de emprego se você chega dizendo isso? Que a pessoa acredite em você. Não estou dizendo aqui para você ficar metido, como eles dizem, dizendo por aí, ah, porque eu sou o máximo, ah, porque eu sei, porque eu aconteço, convencido. Não. Mas há uma grande diferença em você não ser convencido e ser uma pessoa que fica se jogando para baixo, uma pessoa que fica desdenhando de você e dos outros, jogando maldição na sua vida e na do seu próximo. A palavra tem poder, meu amigo. Antes ela passar pela sua boca, ela passou pela sua mente. Pensa nisso. Muda seus conceitos. Pede para Deus mudar isso na sua vida, se você tem essa dificuldade. E eu gostaria de orar por você. E pedir que Deus transforme a sua vida. Amém? Senhor nosso Deus, abençoa essa vida. Se de alguma forma esse colega, essa colega tem passado por lutas e às vezes, ainda que inconscientemente, ela tem percebido que tem lançado palavras contrárias à sua própria vida, contrárias à vida dos que o cercam, e muitas vezes não tem entendido porque não tem tido muitas conquistas, porque muitas vezes as coisas não dão certo, e às vezes, Pai, é uma mudança tão pequena, simplesmente de mudar o falar, de mudar a maneira como encarar as lutas, os desafios, a maneira de como encarar a si mesma e entender que todos nós temos falha, todos nós temos limitações, mas que nem por isso devemos nos maltratar, nos maldizer, maldizer ao nosso próximo. Por isso, ó Pai, traz palavras de conquista a esse lábio, que essa boca possa proferir palavras de vitória, palavras, Senhor, de crescimento, não de ilusão. Devemos sim conhecer a verdade, mas mesmo em meio à verdade, ó Pai, nós devemos procurar ser otimistas e lembrar que o Senhor nos dá a vitória, Pai. Eu louvo por esta vida. Abençoa esta vida, Senhor. Escreve o nome dela e das familiares dela no livro da vida, Pai. E transforma cada um. Em nome de Jesus. Meu abraço a você. Medita nessa palavra. Assiste os nossos outros vídeos. E indica para os seus amigos. Não, que a sua vida seja uma bênção. Mas seja uma bênção também na vida dos seus amigos. Talvez você não tenha palavras para dizer para eles, mas você possa indicar para eles esse site, esse blog e tornar a vida deles uma bênção. Meu grande abraço e até.